Bom dia, queridos. Então, estamos aqui para mais um encontro e hoje a gente vai falar então de biologia celular, citologia. A gente vai conhecer a teoria celular, os tipos de células e a gente vai falar sobre a membrana plasmática. Nesse vídeo a gente vai falar sobre composição e estrutura da membrana plasmática. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as propriedades da membrana. Então, citologia ou biologia celular é o estudo da biologia, né? O ramo da biologia que estuda a célula sob todos os seus aspectos. Só que a gente, quando fala de biologia celular, a gente não pode deixar de lembrar de algumas figuras importantes que contribuíram para essa ciência, né? Então, a gente vai começar a falar sobre Robert Hooke. Robert Hooke, então, era um cientista inglês. Ele construiu o seu próprio microscópio, esse aqui era o microscópio de Robert Hooke, e ele observou no seu microscópio uma fina camada de cortiça, que é essa estrutura aqui, ó. A cortiça é casca de árvore, é célula vegetal morta, né? Tecido morto de vegetais. E observando a cortiça, ele percebeu a presença de cavidades vazias que ele denominou de célula. Bom, gente, célula é um nome em latim e ele vem do diminutivo de cella, que significa pequenos compartimentos. Então, em 1665, Robert Hooke ele publicou o seu trabalho, a sua obra, que chamava-se Micrografia, e esse termo célula é utilizado até hoje. A gente tem também um holandês chamado de Anthony van Leeuwenhoek. Ele era um cientista que ainda no século XVII ele tinha uma paixão enorme por microscopia. Então ele contribuiu muito para o melhoramento do microscópio e foi o primeiro a registrar células livres. Ele identificou o espermatozoide, as fibras musculares, glóbulos vermelhos, bactérias, protozoários. Esses, inclusive, ele chamou carinhosamente de animálculos. Esse, então, é um microscópio, né? Um dos microscópios construído por Leeuwenhoek, e aqui os desenhos das estruturas que ele observava com o microscópio que ele construía. Ele contribuiu muito para o estudo da microbiologia. Bom, agora a gente vai falar então de teoria celular. Schleiden e Chivan. Então, em 1838, um botânico chamado Matthias Schleiden, ele formulou o princípio de que todos os seres vivos são constituídos por célula. Um ano depois, em 1839, esse princípio ele foi estendido para os animais, pelos estudos do zoólogo Theodore Chivan. Então, olha só, esses estudos e descobertas de Schleiden e Chivan foram fundamentais para que a teoria celular fosse estabelecida, né? Então, princípios da teoria celular. A maioria dos seres vivos é formada por célula. Bom, por que maioria? Porque aí a gente não inclui os vírus, né? Os vírus são estruturas acelulares. Eles são formados basicamente de uma cápsula de proteína e dentro a gente tem um segmento de DNA ou de RNA. Bom, falar sobre esses seres incríveis, né? Esses vírus, a gente vai falar sobre eles numa próxima aula. Bom, continuando a teoria celular, as células são a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Então, elas estão lá, né? Elas são responsáveis pela forma e pelo funcionamento dos seres vivos. E por último, então, as células elas possuem capacidade de se reproduzir, né? Isso significa o seguinte, que toda célula ela se origina a partir de uma célula já pré-existente. Bom, gente, a gente vai falar agora sobre... A gente já sabe, então, que a célula é a unidade viva fundamental e que existe uma imensa diversidade de tipos de células, né, em relação ao tamanho, à forma, à função. Então, aqui a gente tem alguns modelos, né? A gente tem células gaméticas, a gente tem
o óvulo e espermatozoide. A gente tem micro-organismos como ameba, paramécio, euglena. Essas aqui, ó, é o neurônio, a célula nervosa, tem célula sanguínea, célula muscular. Só para a gente ter uma noção dessa diversidade de formas e de funções que essas células têm. Bom, esse tipo celular aqui é um tipo celular bem importante, que é a célula procarionte, né? Então, a gente pode classificar as células de acordo com a sua organização estrutural. A primeira célula que a gente vai ver em relação à organização estrutural é a célula procarionte. A célula procarionte é a célula mais simples que existe, né? Ela não apresenta um núcleo organizado, então o seu material genético encontra assim, ó, disperso no citoplasma da célula. Esse filamento aqui é o filamento de material genético, é o cromossomo da célula. A gente chama de nucleóide essa estrutura, né? Bom, as células procariontes, elas são células das bactérias, das cianobactérias e das arqueias. E a gente percebe que essa célula ela apresenta apenas uma organela. Essa organela é chamada de ribossomo, são esses pontinhos representados nessa figura. O ribossomo é uma organela formada de RNA ribossômico e proteína, ou seja, não é uma organela membranosa. A gente tem também externamente, né, a estrutura mais externa dessa célula, a parede celular. Ela é de composição de peptídeo glicano. E a gente tem ainda, então, a membrana plasmática, que é o envoltório da célula. A gente percebe que na membrana plasmática, em alguns momentos, ela sofre algumas dobras internas, né? Essa dobra interna é chamada de mesossomo. Ali no mesossomo, onde vai acontecer reações químicas, reações metabólicas importantes, inclusive a respiração celular, né? Que é aquela reação química de produção de energia por parte da célula. Bom, queridos, então essa é uma célula procarionte. Agora a gente vai ver uma célula eucarionte. Então, assim, as células eucariontes são as células animais, as vegetais, os protozoários, os fungos, os protistas, né, as algas, os fungos. Todos esses organismos apresentam célula do tipo célula eucarionte. A célula eucarionte ela é mais complexa do que a célula procarionte, né? Porque ela possui compartimento delimitado por membrana. Então, essa célula apresenta o material genético envolvido pela membrana nuclear, que a gente chama de carioteca, e essa estrutura, então, carioteca e material genético, vai formar um núcleo da célula. Além disso, então, existem ainda aqui as organelas membranosas, né, como o complexo golgiense, os retículos endoplasmáticos. Essas organelas são estruturas que desempenham funções vitais para a célula. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma célula eucarionte vegetal, só para a gente chamar a atenção, né, em algumas estruturas presentes na célula vegetal que não são presentes na célula animal. Então, como por exemplo, né, nessa célula vegetal a gente tem a parede celular. A parede celular é de composição de celulose e ela serve para dar estrutura e sustentação, proteção para essa célula. Na célula animal também não existe cloroplasto. Cloroplasto é uma organela que contém no seu interior clorofila, responsável pela fotossíntese. A fotossíntese é uma reação de produção de matéria orgânica usando como energia a luz. E a gente tem também o vacúolo, que pode ser chamado de vacúolo central ou vacúolo de suco celular. Dentre importantes funções, a gente destaca o equilíbrio osmótico da célula vegetal. Bom, a gente vai falar agora então sobre a origem, né? A origem da célula eucarionte. Então, os cientistas acreditam que as células eucariontes elas surgiram a partir das células procariontes. E essa figura mostra mais ou menos como caminhou esse processo, né? Então, assim, células procariontes primitivas, elas sofreram evaginações e essas evaginações, ó, que são essa expansão que está sofrendo a membrana plasmática, elas se acentuaram e foram se tornando cada vez mais espessas e cada vez se enrolando mais, a membrana se dobrando mais entre ela,
até que originou, então, o que seria a estrutura de uma célula eucariótica ou uma célula eucarionte simples, né? Então, isso talvez explique por que, né, a existência dessas estruturas, como o complexo de Golgi e os retículos endoplasmáticos, que são essas dobras de membrana lipoproteica. Deixa eu voltar, estava indo para frente, deixa eu voltar. Então é mais ou menos assim. Essa teoria, ela fala isso, né? Ela fala que a célula eucarionte surgiu a partir da célula procarionte por causa desse processo de evaginação na membrana dessa célula procarionte. Bom, queridos, a gente vai falar agora então, por último, sobre a membrana plasmática. Esse aqui é um modelo da membrana plasmática. Esse modelo da membrana plasmática, ele foi descrito em 1972 por dois cientistas, né, Singer e Nicholson, e eles chamaram esse modelo de estrutura de modelo de mosaico fluido. É o modelo mais aceito até hoje. Bom, lembrando que a membrana plasmática também pode ser chamada de plasmalema, e ela é uma película muito fina que delimita todas as células, então está presente em toda e qualquer célula. Bom, como é que é feita essa estrutura, né? Então, a gente tem aqui uma camada dupla de lipídios, do tipo fosfolipídios, lembrando que a porção hidrofóbica, que é essa aqui, ó, ela fica virada, né, para dentro. Então, a porção hidrofóbica da molécula fica virada para dentro. A gente tem proteínas que estão totalmente ou parcialmente imersas nessas camadas, né? A gente consegue também identificar a presença, ó, entre as camadas, a presença de moléculas de colesterol, que também compõem fazem parte da composição da membrana plasmática. E a gente ainda tem aqui em cima, olha só, carboidratos ligados tanto aos lipídios quanto às proteínas. Isso a gente encontra na face externa da membrana plasmática de células animais. Então, assim, quando esse carboidrato aqui está ligado à proteína, ele tem composição glicoproteica. Quando ele está ligado ao lipídio, essa composição vai ser glicolipídica. Aqui glicoproteica e aqui glicolipídios. Então, olha só, essa estrutura leva o nome de glicocálix, né? O glicocálix, ele realmente é bem importante. Por quê? Porque o glicocálix é uma estrutura que dá proteção à célula, que garante a adesão entre as células e que também é responsável pelo reconhecimento celular. Então, essa identidade bioquímica do glicocálix é uma característica de cada indivíduo, né? Nos transplantes de órgão, por exemplo, a diferença no padrão de composição química desse glicocálix vai causar rejeição. Então, o organismo não reconhece esse glicocálix e aí ele promove a rejeição por considerar, né, esse órgão um organismo, um invasor. Um organismo invasor, um organismo estranho. Então, é mais ou menos essa a função do glicocálix, né? Reconhecimento celular. Bom, queridos, as propriedades da membrana plasmática são elasticidade, regeneração e permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva é a capacidade que a membrana tem de selecionar a entrada e saída de substâncias da célula. Ele faz esse controle da entrada e de saída de substâncias. Esse vai ser o nosso próximo assunto. Então, na semana que vem a gente vai falar sobre permeabilidade da membrana, a gente vai falar sobre todos os processos com gasto, sem gasto de energia, osmose, difusão facilitada. Então, esse vai ser o nosso próximo assunto, certo, queridos?
Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenham uma boa semana e até a próxima semana, até a próxima quarta-feira. Beijo, queridos. Fiquem com Deus, tá?